Bom, portas. A gente falou sobre, já falou um pouco sobre portas em outro momento, e lá na nossa, nas nossas aulas práticas, né, de simulação, a gente já usou porta. A gente usou uma porta inteira, né, um byte inteiro, e a gente usou um bit também, um bit apenas, né? Então a gente já escreveu num bit, a gente já escreveu num byte. Lá no assembly mesmo, a gente tem instrução, né, para mover 8 bits para dentro de uma posição de memória. Então eu posso pegar um número de 8 bits e mover ele direto por um port. Lembrando que o port é o endereço, né, que vai jogar o nível lógico 0 ou 1 numa porta inteira, em 8 bits. Né? Aqui, eu até coloquei aqui, né, port X. Né? Esse port vai ser X, por quê? Porque depende, né? Nesse pique aqui, ó, o 628, eu tenho duas portas apenas. Eu tenho a porta A e a porta B. Bom, quando a gente usa uma porta digital, quando a gente vai fazer leitura da porta, a gente tem que saber os nossos limites, né? O que eu vou interpretar como nível lógico 1 e como nível lógico 0. Lá dentro da programação, a gente escreve 0 e 1. Só que no mundo físico, o nível lógico 1, aqui para o PIC, ele vai estar em torno, na verdade, ele vai ser lido como nível lógico 1, níveis de 3 a 5 volts. Então, se eu joguei numa porta uma tensão de 3 a 5, eu vou interpretar como nível lógico 1. Agora, nível lógico 0 vai ser lido como nível lógico 0 valores de tensão de 0 a 2 volts. Isso aqui, gente, é uma particularidade do PIC. Se a gente pegar outros microcontroladores, pode ser que seja diferente. Eu não vou, né, afirmar que é nesse padrão para todos. Bom, então existe uma parte, né? A gente está aqui no 0 até 2, eu tenho nível lógico 1. 0 e 2. De 2 até 3, eu tenho uma região que não é lida como nem 0, como nem 1. Bom, mas essa região vai ser lida como? Deixa eu pegar a borracha aqui, né? Escrevi 1 aqui, é 0, na verdade. Aqui vai ser lido como nível lógico 0. E aqui vai ser lido como nível lógico alto, né? Nível lógico 1. E aqui? Aqui eu não sei. Esse é o problema. Nessa faixa aqui, eu não sei, ele pode ler como 1 ou como 0, não tem garantia. Então, é seguro a gente trabalhar com um nível menor que 2 e níveis maiores que 3, até 5. Né? Como eu mencionei, o PIC ele suporta, né, nas portas e na alimentação valores aproximadamente de até 5,5 volts. Então, se eu aplicar uma tensão de 5,5 numa porta, a porta não vai queimar. Bom, mas se eu aplicar 5,6, pode ser que a porta não queime. Eu acho que não queima, mas o fabricante não te garante. Já teve caso da gente aplicar 6 volts numa porta e não queimar. Mas o fabricante te garante até 5,5. Da mesma forma, a alimentação, né? Que eu vou alimentar com mais e menos. A alimentação, ela é sugerida, né, orientada 5 volts. No manual fala que até 5,5. Mas se eu alimentar com 6, eu queimo ele? Pelo menos eu alimentar com 6 num intervalo de tempo curto. Depende, o fabricante não te garante que ele vai funcionar, mas também não te garante que vai queimar. Agora, apliquei 7 volts aqui. Aí também a gente está pedindo muito, né? 7 volts, com certeza, seu microcontrolador vai queimar, né? Por um chip que tem a tensão nominal de 5. Aqui eu coloquei ó, a maioria das tensões com 5 e tal. Então tem essa variação. Tensões entre 2 e 3 são desconsideradas, né? São leituras errôneas aí, você não sabe. Essas portas, gente, elas têm uma capacidade de corrente
não coloquei aqui, mas as portas digitais, lembrando, uma porta, ela pode ser entrada ou saída digital. Quando ela é uma entrada, ela lê níveis de tensão. Se ela ler de 0 a 2, isso vai ser registrado dentro do microcontrolador como nível lógico baixo, low, né, 0. Se ela ler de 3 a 5, ela vai registrar como high, como nível lógico 1. Beleza, isso, né, eu acho que ficou claro. Mas, e quando eu uso ela como uma saída? Existe uma capacidade máxima dela fornecer, que a gente chama de source, e existe uma capacidade máxima dela drenar, que a gente chama de sink. Então, quando a saída joga nível lógico 0, eu estou drenando corrente. Quando a saída joga nível lógico 1, excursiona nível lógico 1, nesse caso aqui seria 5 volts, eu estou fornecendo corrente. É que uma saída digital, ela tem a capacidade máxima. O PIC, ele tem uma capacidade máxima em torno aí de 20 miliamperes. Então, a corrente máxima que eu consigo fornecer, eu tenho que confirmar isso aqui, viu, gente? Mas eu tenho, assim, quase certeza que é 20 mili. Eu consigo fornecer 20 mili e eu consigo drenar 20 mili. E essa é a capacidade máxima que o PIC consegue trabalhar. Então, se eu ligar uma carga que vai drenar uma corrente maior que 20 mili, o que vai acontecer? O PIC não vai conseguir fornecer. Pode acontecer duas coisas. A porta queimar por excesso de corrente. Não é comum isso acontecer, porque a maioria dos microcontroladores, eles têm uma impedância de saída limitadora da corrente. E aí ele não deixa a corrente passar daquele valor. E a segunda coisa, que é o mais evidente que vai acontecer, queda de tensão. A tensão vai cair para a corrente se manter no máximo. Ele não consegue fornecer mais que aquilo. Então, são detalhes aí, né, que vão acontecer quando você vai usar um chip na prática. Aí eu estou usando uma porta. Vamos supor que é o PIC 16F84. Aí eu estou usando a porta RA0. Isto é, estou usando a porta A, o bit 0, né? RA0. Aí eu venho aqui, ó, vou ligar um LED. Vou vir aqui, ó. Quando a gente vai usar um LED, né? A gente tem que pôr um resistor. Por quê? Porque o LED é um diodo. O diodo tem resistência baixíssima quando ele é polarizado diretamente. Então a gente tem que colocar um resistor para limitar a corrente. Beleza. Aí a corrente vai circular aqui. Quando essa porta tiver nível lógico 0, ela vai jogar 0. Lembrando que o PIC está sendo alimentado com 5 e ground e terra. Então, nível lógico 1 vai ser 5 volts. Nível lógico 0 vai ser 0 volts. Então, se eu joguei 0, eu tenho uma situação em que eu tenho 0 aqui, não tem corrente. Beleza, nesse caso não tem corrente. Se eu jogar nível lógico 1, eu vou ter 5 volts aqui, ó. Beleza, aí eu tenho um resistor, eu preciso calcular a corrente desse resistor. Por quê? Porque eu preciso limitar a corrente aqui. Nessa situação, ó, a tensão em cima do LED, vamos supor, é 5 volts. Opa, desculpa, é 2 volts. Isso aqui é um parâmetro que eu não inventei, viu, gente? Isso aqui, ó, a queda de tensão quando um LED está conduzindo, ela é em torno aí de 1,5 até uns 4 volts. Isso vai depender do LED. Então, se eu quero achar a corrente, então eu quero achar a corrente do circuito. Corrente do circuito é a tensão no resistor dividido pelo valor da resistência.
Mas o que é a tensão no resistor? Tensão no resistor é a tensão total, que está saindo aqui, ó, 5, menos a tensão no LED. O LED vai gerar uma queda fixa, né? Ele gera uma queda fixa de, nesse caso aqui, de 2 volts. Então, a tensão no resistor vai ser 3 volts. Aí eu vou vir aqui, ó. Se eu colocar um resistor de 1K, eu vou dividir aqui 3 por 1K. Isso vai me dar 3 miliamperes. 3 miliamperes. Então, numa aplicação dessa, ó, eu estou fornecendo 3 miliamperes para o meu LED. 3 miliamperes acende um LED? Acende. Com uma luminosidade bem baixinha. E para aumentar essa corrente, vamos supor, se eu colocar aqui 470, se eu trocar esse resistor de 1K para 470, se eu pegar 3 e dividir por 470, ó, tá me dando 6,38 mili. Já subiu, ó, passou para 6,38. O LED vai acender com intensidade maior. 6,38 mili. E aí, se eu for diminuindo o valor dessa resistência, vamos supor, vou colocar 220. Eu estou usando valores comerciais, viu? Valores de resistores comerciais. Então, 3 dividido por 220, está me dando 13,6. 13,6 é um bom valor? É um bom valor. Normalmente, para um LED, a gente trabalha com valores entre 5 e 20 miliamperes. São os valores típicos, né, de corrente de um LED. Eu tenho que seguir isso aqui rigorosamente? Não. Aí você tem que consultar o datasheet do LED que você está utilizando. Beleza. Nessa situação aqui, ó, para essas 3 situações, o meu PIC consegue. Agora, vamos imaginar que eu venho aqui, ó, e coloque para esse mesmo PIC, né, lá na porta RA0, coloque aqui uma lâmpada incandescente. E eu quero acionar essa lâmpada. Vamos supor que eu estou fazendo um projeto, um semáforo, né? Uma lâmpada incandescente de um semáforo. Hoje em dia estão usando LED, podia ser LED também, podia ser um bloco de LEDs. Aí vamos supor que essa lâmpada aqui, ó, ela é de 10 watts. Você comprou uma lâmpada de LED que é de 10 watts. Eu representei aqui por esse símbolo. Eu quero ligar na saída do PIC. Eu sei que o meu PIC, ele consegue trabalhar com até 20 miliamperes. Só que por segurança, gente, a gente não vai trabalhar com 20 mil. Né? Eu não vou ficar trabalhando no limite. Por segurança, vamos trabalhar com até 15 mil. Né? Vamos trabalhar com uma margem de segurança. Aí, nesse caso aqui, ó, vamos supor que essa lâmpada ela é de 5 volts, 10 watts. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Consequentemente, corrente é igual a potência dividido por tensão. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar 10, dividir por 5 volts. Eu vou ter uma corrente de 2 amperes. Veja que 2 amperes é 100 vezes maior. 100 vezes. Essa corrente aqui, ó, ela é 100 vezes maior. De 20 para 200 mil, eu aumentei 10. De 200 para 2, eu aumentei 10. 10 vezes 10, 100. Essa lâmpada vai drenar uma corrente 100 vezes maior do que a corrente que o microcontrolador suporta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meio do caminho, ó, e colocar um circuito aqui, ó. Colocar um circuito aqui no meio do caminho. Esse circuito a gente chama de drive, ou driver, né? É um circuito de disparo. Pode ser um circuito usando um transistor. Eu não vou entrar em detalhe com esse circuito nesse momento, viu, gente? Mas nas aulas práticas eu vou ilustrar alguma coisa relacionada a isso.
para a gente ter oportunidade de falar sobre isso. Posso usar um BJT, eu posso usar um MOSFET, né, um transistor MOSFET, que ficou ruim o desenho. Eu posso utilizar um SCR, né, que é um tiristor. Eu posso utilizar um relé, como o nosso amigo Márcio comentou aí, ó. Um relé, né, é um dispositivo eletromecânico com contato, um contato variável, contato móvel, né, de acionamento. Eu posso usar um contator, né, posso usar um dispositivo de manobra e seccionamento. Então, qual o dispositivo que eu vou usar? E você, projetista, vai analisar. Isso vai depender do nível de alimentação que você for utilizar, vai depender da potência, vai depender do tipo de carga que você vai acionar e do tipo de sinal aqui na saída. Esse sinal pode ser 0 e 1, um sinal de vez em quando 0, de vez em quando 1, e se for um sinal modulado em frequência igual o PWM. Saída PWM é uma saída digital, mas é uma saída modulada. Para uma saída modulada, eu já não posso usar um relé. Eu tenho que usar uma chave. Né? Um IGBT, pode ser um transistor IGBT, que eu não comentei, né? São usados aí em inversores. Então, gente, aí é uma gama muito grande, mas é importante ter essa ciência que todo microcontrolador ele tem um limite de fornecer corrente. E eu não vou conseguir, na maioria dos casos, fornecer essa energia da saída da porta do microcontrolador diretamente para a carga. Você vai ter que colocar um drive ou um driver, né, no meio do caminho. Um circuito de disparo, um circuito para acionamento. Porque o sinal que sai do seu microcontrolador não está adequado, muitas vezes em níveis de tensão, e não suporta ou não consegue fornecer uma corrente adequada para alimentar determinada carga. Então eu tenho que ficar atento com isso aí. Né? Isso aqui, as situações interessantes são nos projetos, né? Quando a gente faz projeto, aí você vai pensar lá em acionar alguma coisa, você tem que fazer essa especificação, não tem outro jeito.